Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de análise e controle de processos. Então, na última aula eu deixei para vocês uma atividade e agora eu vou estar aqui repassando os resultados, tá bom? Então, na umidade do bagaço, a fórmula é bem simples, é o peso inicial menos o final, né, vezes 2. Então deram esses resultados aqui, ó, 49,8, 50,6, 49,2, 51,4, 49,4. Quem achou esses resultados está ok. A LPB, como a gente já havia feito esses cálculos da cana pelo digestor, é 10078 mais 00444. Então ficou assim. Para uma LAL 1.1, LPB 1.15, 1.03, 1 e 0,93. Quem fez isso está correto. A POL é uma formulinha que foi passada, né? Deixa eu só fechar isso aqui, senão fica buzinando aqui. Vamos lá. A POL foi uma formulinha, né? 2 vezes 26 vezes a leitura, vezes 1000 mais a umidade, né? Dividido por 20.000 menos 2 vezes a leitura, vezes 26, vezes 100 dividido por 70. 70 é a pureza do caldo residual. Então deu 3,16, 2,83, 2,75 e 2,55, tá bom? A fibra do bagaço também tinha uma fórmula, né? É a umidade mais a POL vezes 100 dividido pela pureza. Não, 100 menos, né? 100 menos a umidade mais a POL vezes 100 dividido pela pureza. POL do bagaço, tá bom? 45,9, 44,9, 46,8, 44,7, 47. Se alguém me perguntar assim, a POL do bagaço, qual que é o valor ideal da POL do bagaço? Vocês já pensaram nisso? Zero, né, gente? Se tem pó no bagaço, você está queimando na caldeira, ok? Então vamos seguir agora a aula de hoje. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre relações estequiométricas, tá? Que são as relações da transformação do açúcar, né, em ART e também a transformação do açúcar em álcool, tá bom? Então isso que vai tratar essa matéria. Esse material eu vou deixar com vocês, tá bom? Primeira coisa que ele fala aqui é transformar o açúcar em sacarose. Você sabe a diferença entre açúcar e sacarose? O açúcar é um produto da usina, né? Claro. Mas ele não tem 100% de sacarose. Ele tem impurezas. Tá? Ele tem umidade e também tem o índice de polarização, que é a quantidade de sacarose real que tem no açúcar. Então, para vocês terem uma ideia, aqui um açúcar cristal ele tem 99,3 de pol, de polarização. 0,7 são impurezas, tá? Então aqui ele fala, ó, pol, né? Produção de 5.000 sacos de 50 kg de açúcar com polarização média de 99,45. 99,45 vezes 50 vezes 5.000 vai dar 248.625 kg de açúcar, tá? Aí ele considerou umidade zero, não tem umidade no cálculo dele, umidade do açúcar zero. Então, praticamente, se a umidade for zero, esse valor vai ser 1, né? Então, essa formulinha aqui, que vou ler a formulinha para vocês. A quantidade de sacarose é igual a quantidade de açúcar vezes a pol do açúcar dividido por 100 vezes 1 menos a umidade sobre 100. Se a umidade for zero, esse fator todo vai ser 1. Então a fórmula vai ser somente a quantidade de açúcar vezes a polarização. Nesse caso, a polarização é 99,45. Então, 5.000 sacos de 50 quilos corresponde a 248,625. Tá? Se você fizer a conta, se fosse 100%,
ia ser 250 mil aqui. Então tem uma perda que é em função da impureza do açúcar, tá bom? Não foi citado a umidade nesse caso. Sacaroses em açúcares invertidos, açúcar redutor, né? Então, na presença de certas enzimas ou sob reação ácida, temperatura adequada, a sacarose agrega uma molécula de água e desdobra-se em hidrólise ou inversão de uma molécula de glicose e outra de frutose, que são os açúcares invertidos, tá? Então, a fórmula da sacarose, C12H22O11, tem 342 gramas de sacarose nessa fórmula. Só calcular, né? Vocês sabem fazer essa conta, eu ensinei vocês. E 18 gramas de água, tá? Aqui também você calcula 2 hidrogênio mais oxigênio, você calcula aqui. Então vai dar 342 mais 18, né? Que vai dar 180 gramas de glicose e 180 de frutose. Elas têm C6H12O6, C6H12O6. Elas têm a mesma fórmula química. Não tem a mesma fórmula estrutural, mas tem a mesma fórmula química, tá bom? Isso é um detalhe que é de outra aula, tá? Mas elas têm a mesma fórmula química, então a somatória vai estar 360 gramas. Assim, 342 gramas de sacarose absorvem 18 gramas de água para produzir 360 gramas de açúcares invertidos, que é a glicose e frutose. Ele fala glucose aqui, mas é glicose, mesma coisa, tá? 100 gramas de sacarose irão produzir 105,263 gramas de açúcar invertido, ou 95 gramas de sacarose são necessários para produzir 100 gramas de açúcar invertido. Então, desse modo, a sacarose pode ser transformada em açúcar invertido, dividindo-se a massa da sacarose por 0,95. É a regra de 3, tá? Ele chegou nessa regra de 3 aqui, ó. Quantidade de RT de sacarose é a sacarose dividido por 0,95. Para isso eu coloquei um exemplo aqui, tá? Eu vou ler o exemplo aqui. O primeiro exemplo: qual a quantidade de ART para 1 kg de sacarose? Então eu considerei 1 kg de sacarose. Voltando na fórmula, ó, ART igual a sacarose dividido por 0,95. ART igual a sacarose dividido por 0,95. ART igual a 1 sobre 0,95. ART igual a 1,05263. Tá? Então, cada quilo de açúcar corresponde a 1,05263 kg de sacarose. Não, cada quilo de 1 kg de sacarose corresponde a 1,05263 de ART, tá bom? Essa é a relação que a gente tem aqui com o RT. Vai. Aí ele faz um exemplozinho, ele pega mesmos dados lá e acha a RT. Se vocês quiserem ver, o mais interessante aqui é para 1 kg, tá bom? Açúcares redutores totais. O que são os açúcares redutores totais? É o ART, que é o AR da cana, mais a sacarose convertida em ART, tá? Isso que são os açúcares redutores totais. Então, ó, é isso aqui, ó, sacarose dividido por 0,95 mais o AR da cana, tá? Para materiais de alta pureza, como a calda de cana, considera-se o teor de sacarose igual a pol. Então, o ART é a pol da cana dividido por 0,95 mais o AR, tá bom? Então, sei lá, uma cana com 10 aqui vai ser 10 vezes 1,05 mais 1% de AR, por exemplo. Aqui ele deu um exemplo, ó. Vamos seguir o exemplo dele, ó. A pol da cana que vocês analisaram lá no digestor, analisaram não, vocês fizeram cálculos, né? Vocês não analisaram. A pol da cana, que é 15,52, o AR de 0,62, vocês vão ter uma quantidade total de ART de 16,96, que vai ser a pol dividido por 0,95 mais o AR que já está presente na cana. Então deu 16,96 total de ART, tá bom?
Transformação da sacarose em etanol. Fermentação alcoólica é um processo complexo que envolve diversas etapas de transformação dos açúcares do caldo na presença de leveduras. O termo etanol é o sinônimo de álcool etílico. Nesse manual, adotou-se definir o etanol como álcool absoluto, 100%, e o termo álcool para designar mistura de etanol e água. Isso aqui é comum nas usinas, tá? O álcool absoluto e álcool. Etanol é o álcool absoluto e o álcool é a mistura, seja anidro ou seja hidratado, né? Anidro também tem um pouco de água. Após a inversão da sacarose, as duas moléculas de açúcar invertidos podem ser diretamente fermentadas para a conversão de 4 moléculas de etanol e 4 moléculas de água, 4 moléculas de gás carbônico. Então a sacarose mais a água que dá os açúcares invertidos, por sua vez, produzem 4 moléculas de etanol e mais 4 moléculas de CO2, tá? Aí fazendo todas as contas, né? Assim, 342 gramas de sacarose produz 360 gramas de açúcar redutores totais, que por sua vez produzem 184 gramas de etanol, ou seja, cada 100 gramas de sacarose corresponde a 100 vezes 4 vezes 46 dividido por 342, 53,80 gramas de etanol. Essa massa de etanol pode ser transformada em massa de álcool dividindo-se pela graduação em NPM. Dividindo-se a massa do álcool pela sua massa específica, obtém-se o volume do álcool com graduação em NPM a ser produzido para cada molécula de sacarose. Tá? Então a fórmula total, né, fazendo todas essas conversões, é mais interessante só para você saber de onde veio essa fórmula. Tá? Volume de etanol, de álcool, né, produzido pela sacarose. Ó, VS, volume de álcool com graus em NPM correspondente à sacarose. Litros, tá? QS, massa conhecida de sacarose, quantidade de massa de sacarose. 4 vezes 46 vezes 100, que é daquela relação estequiométrica, vezes 1000, dividido pelo INPM, que é o teor, tá? Vezes a massa específica correspondente a esse teor, vezes 342. Tá? Aqui são as variáveis que nós vamos ter: a quantidade de açúcar, o NPM, que é o tipo de álcool, se for anidro 99,3 e se for hidratado é 93, deixa eu dar uma olhada na tabela aqui, 93,2, tá? Se for hidratado ele tem um pouco mais de água. Então, a massa específica vezes 342, tá? Massa específica é a densidade, que de acordo com o NPM você tem uma densidade. Quanto mais puro for o álcool, menor sua densidade. Porque a água é mais pesada do que o álcool, tá? Então, se aumentar a quantidade de água, diminui o NPM, tá bom? O que mais? NPM, grau NPM, que é Instituto Nacional de Peso e Medidas, que se deseja obter do álcool. Aí ele fez um exemplo aqui, que eu também vou recorrer ao exemplo que eu calculei. Quantidade de álcool para 1 kg de sacarose. Então você tem 1 kg de sacarose, quanto você produz de álcool? 1 vezes 4 vezes 46 vezes 100 vezes 1000, que é da fórmula, dividido por 99,3, que é o INPM, vezes 791,5, que é a massa específica, vezes 342. Deu 18.400, dividido por 26, 879, 814,9. Então, para 1 kg de sacarose é produzido 0,68452 litros de álcool, tá bom? Vou dar uma olhada aqui, ó, na última tabelinha, ele faz uma relaçãozinha. Então, onde está esse valor aqui, ó? 1 kg de sacarose produz 0,68453 litros de álcool, ó, anidro, que foi 0,68453. 0,68452, né? Eu não aproximei, aqui devia ser 3, eu errei por umzinho aqui no final. Mesma coisa, tá bom?
O que mais? Vamos seguindo lá o material. Então a gente parou aqui, né? Quantidade. Tá, vamos lá. Álcool. Ah, essa parte aqui é álcool em sacarose, sacarose em álcool. Aí fica vice-versa, tá bom? Essa parte não precisa muito não. Vamos pular aqui, ó. Quantidade de álcool anidro por 1 kg, já falei, né? Quantidade de álcool anidro para 1 kg de RT, tá? Então vamos pensar agora no RT. Porque na verdade o que interessa pra gente é o RT. Por quê que é o RT? Porque na cana não tem só sacarose, ela tem uma quantidade expressiva aí de AR, né? Então a gente tem que avaliar a cana como um todo, não só a sua pol mais o AR da cana, tá bom? Para a gente chegar no valor total. Esse aqui é mais importante para nós, ó. Quantidade de álcool anidro que pode ser produzido por 1 kg de RT. Então volume esperado de álcool pelo quilo de RT vai ser volume esperado vezes 0,95. Então, volume esperado pela sacarose, tá? A gente já calculou lá atrás, ó. Volume esperado por 1 kg de RT vai ser 0,68452 vezes 0,95. Então, vai ser 0,65030. Então, cada quilo de RT produz 0,65030 litros de álcool. Recorrendo à tabela lá do final, ó. Então, vamos ver aqui. ART em álcool, ó. Então estamos na tabela do anidro, né? Então 6845 lá na minha tá 2, aqui deu 68453, 065030. 065030, igualzinho, tá vendo? Então é só multiplicar esse por 0,95. Então se eu quiser saber quanto uma cana produz de álcool, é só a gente calcular a quantidade de RT da cana, que a gente chega na quantidade de álcool que essa cana pode produzir, tá bom? Então vamos para um exercício aqui, ó. Bem interessante esse exercício aqui. Considere uma cana, isso para produzir toda a cana em álcool, tá? Sem esquece produção de açúcar, tá? Só produção de álcool. Considere uma cana analisada com pol por cento cano de 14,5 e 1% de AR, um AR meio alto até, né? Podemos dizer que cada 100 kg de cana contém 14,5 kg de sacarose e 1 kg de AR. Calcule. Isso é para vocês fazer, tá? Pega a segunda-feira, que vai ser feriado aí, vocês aproveitam para fazer essa conta. Qual a quantidade de ART total por tonelada de cana? Qual a quantidade de álcool anidro, a 99,3, que pode ser produzida por tonelada de cana? Então é um desafio que eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Então, pessoal, por hoje era só isso, era passar as relações estequiométricas e aí a gente vai seguindo depois com os próximos assuntos, né? O objetivo é falar sobre o ATR, tá? O cálculo do ATR. Então, até mais, pessoal.